Bem, o senhor tem viajado o Paraná inteiro. Qual o Paraná que o senhor está encontrando, principalmente no interior do estado? Bom, primeiro eu tenho sido muito bem recebido em todas as regiões e isso para mim é muito importante, porque afastado 8 anos da política, claro que as pessoas, muitas não conhecem o trabalho que eu realizei quando secretário e depois como senador. Até os jovens, né, que precisam conhecer um pouco mais dessa história, principalmente da Secretaria de Agricultura com o maior programa de conservação de solos, estradas rurais que nós fizemos. Então esse assunto é muito debatido também, da necessidade de se voltar nesse tempo, e eu fico muito feliz. Mas eu tenho encontrado um Paraná muito apreensivo com a situação financeira e política do Estado. O Paraná sempre foi notícia no Jornal Nacional, no Fantástico, nas grandes emissoras, de uma forma muito positiva. O Paraná é um estado modelo e, de repente, passou a fazer parte das notícias ruins, das denúncias, e isso não é bom para o Paraná. Para mim é muito triste ver o Paraná sendo noticiado dessa forma, porque a imagem do Paraná precisa ser reconstruída e respeitada. E o grande desafio do próximo governo é exatamente isso: reconstruir a autoridade do governador, reconstruir a autoridade das instituições. Não é Uma questão até de respeito, né? exatamente onde eu ia chegar, que é assim: para você ser respeitado, você tem que respeitar. E eu quero, respeitando a população, reconquistar o respeito na instituição governo do Estado, na instituição COPEL, na instituição Sanepar, na instituição, enfim, do poder público. Creio que isso está faltando no Brasil, está faltando no Paraná. E se nós não reconstituirmos esse respeito, dificilmente acaba a descrença na classe política por parte da população e acaba também a crise financeira que vai se aprofundar nesse final de ano. Bem, o senhor é um homem da agricultura, desde a agricultura familiar até o agronegócio. Como que o senhor se sente vendo a falta de infraestrutura no Paraná e toda essa questão com tanto potencial que o Estado possui? Até porque essa falta de infraestrutura não era para existir, porque os paranaenses pagaram muito caro pelo pedágio no anel de integração. E quando a gente fala anel de integração, a gente está falando, passando por Guarapuava, Sim. nessa região. E eu estive agora no oeste do Paraná, fui de Cascavel até Foz do Iguaçu, até Matelândia, não tem duplicação. O trevo de Cascavel, que é o trevo Cataratas, é uma verdadeira vergonha. Faz 20 anos que eu escuto que aquele trevo vai ser reconstruído, enfim, modernizado. Eu vou para o Norte Pioneiro, a PR-92, você paga pedágio no começo dela e anda 120 quilômetros batendo, caminhão bate carroceria com o outro. Né? Você vai para o Sudoeste, as estradas são as mesmas de 30 anos atrás, quando a população era 1/3 do que é hoje. Enfim, em cada região que você anda, de Guarapuava, por exemplo, até Mourão, eu passo sempre. Outro dia eu quebrei até o carro lá e fiquei ali em Turvo, parado. A PR-466, né? É um dos grandes gargalos naquela região. Bom, então o que nós temos que pensar? É possível o Paraná crescer no agronegócio, na agroindústria, no desenvolvimento das regiões do interior, porque se você olhar o que acontece, há uma concentração do PIB do Estado na região metropolitana de Curitiba e Curitiba. Claro, está perto do porto, tem gás, Sim. Tem infraestrutura. Se nós não levarmos infraestrutura para o interior, não há como desenvolver o interior. Então, a questão do pedágio tem que ser tratada com seriedade, chega de discurso político, nova licitação em 2021, contrato na mesa transparente para a população ver e passar limpo essa coisa do pedágio que nós estamos aqui terminando o contrato. Por que não duplicaram e o dinheiro vai ficar com as concessionárias? Essa resposta tem que ser dada, nós temos que ter essa resposta. E fazer essas estradas que hoje são gargalos, duplicar. O Estado tem dinheiro para fazer isso? Não tem. Então, tem que fazer concessão, mas uma concessão decente, transparente, onde as pessoas paguem pela concessão, por passar na praça de pedágio e se sintam confortáveis, dizendo: olha, eu paguei, mas pelo menos tem a duplicação, tem a obra, a estrada está boa, e não essa buraqueira que nós temos nas estradas do Paraná hoje e o perigo que nós vivemos. Então, a infraestrutura precisa ser realmente
totalmente reconstruída nesse estado a partir de um modelo sério de concessão, de PPPs, e, sobretudo, a gente tem que retomar programas como o da readequação das estradas rurais, porque quando a gente fala em infraestrutura, a gente tem que chegar lá na casa da família rural também. Bem, tudo isso, Osmar, ele passa pela questão administrativa também. E uma coisa que o senhor vem criticando bastante é a questão de loteamento do Estado. Como que o senhor pretende administrar essa questão, caso eleito seja? Olha, eu tenho até falado uma coisa que as pessoas falam, não fala isso não, porque é muito grave o que você está falando. É grave a situação, é grave o que está acontecendo. Porque tem dois ralos hoje que consomem o dinheiro público. Um é da corrupção, que precisa ser combatida desde a primeira hora. E outra é a ineficiência do governo, do poder público. Se o governo fosse uma empresa privada e levasse para essa empresa privada as pessoas que são nomeadas para ocupar determinados cargos públicos, quebrava qualquer empresa privada. Eu até diria assim para um governante que nomeia determinadas pessoas: se você tivesse uma empresa, você nomearia aquelas pessoas para administrar a sua empresa? Eu faço a pergunta: você nomearia esse monte de parentes dentro da sua empresa em cargos estratégicos? Tenho certeza que não. Cargos em comissão de pessoas que vão servir como cabo eleitoral. Apadrinhados políticos são nomeados em empresas estatais sem nenhuma qualificação para estar ali. Vou dar um exemplo bem recente. Um colega seu jornalista virou diretor da Copel. E aí se descobriu que esse colega seu jornalista, que estava ocupando o lugar de um engenheiro, tinha mais 5 cargos. A população tem que continuar pagando por isso? Não. A população não pode continuar pagando por isso. E é por isso que eu estou pregando um novo modelo. E nesse novo modelo não tem loteamento de cargos. Quem quiser me apoiar tem que saber o seguinte: não vai ter pedacinho de empresa estatal para cada um, não vai ter pedacinho do governo para cada um, não. Pessoas que vão ser nomeadas têm que ter qualificação para exercer a função. Porque não é possível. Quando eu me elegi senador pela primeira vez, foi em 94. A carga tributária era de 24% do PIB no Brasil. Hoje é de 40%. 16% neste período que eu fui senador a primeira vez até agora. Então, é quase 1% ao ano que cresce. Por quê? Porque o Estado engordou, se tornou ineficiente e os serviços públicos estão cada vez piores e mais caros. Então, esse é o retrato da nomeação de pessoas sem qualificação para atender interesses políticos. Eu quero romper com esse modelo. Até vou repetir aqui. Quem quer continuar com esse modelo tem duas opções. Quem quer romper com esse modelo, eu estou apresentando a minha opção. Bem, a partir dos estudos que o senhor vem fazendo, o Paraná é um estado governável? Se nós não mudarmos muito do que foi feito, primeiro, passando a limpo todos os contratos que estão realizados, não é só do pedágio não, tem contrato de empresas estatais com empresas privadas, e eu quero saber se esses contratos estão beneficiando a população, a empresa estatal, como a Copel, a Sanepar, a Celepar, ou empresas privadas que estão com grandes negócios associados a essa empresa. Eu quero ver isso. Se nós não vermos isso, o Estado fica ingovernável. A curto prazo, nós teremos um estrangulamento total, uma asfixia total da aposentadoria dos servidores públicos. Paraná Previdência tem hoje em caixa menos de 7 bilhões. Deveria ter 12,5 bilhões. Se nós fizermos uma evolução disto, nós vamos ver que ao invés de crescer o fundo, o caixa do Paraná Previdência, ele está decrescendo. Por quê? Porque o que sai para pagar as aposentadorias é menor o valor do que aquilo que entra como contribuição dos servidores. A culpa é dos servidores? Não. A culpa é dos sucessivos governos que não depositaram a parte do governo no Fundo Paraná Previdência. Com isso, descasou, descompensou, desequilibrou as contas. Para você começar a conversar sobre investimentos no Paraná, você tem que consertar
esta situação muito preocupante do Paraná Previdência, assustadora mesmo. Então, para governar o Paraná, você tem que consertar a Previdência, essa Previdência pública que vai tirar muito recurso do Tesouro se nós não arrumarmos isso. Nós temos que conversar, dialogar muito com os educadores do Paraná para a gente ter realmente uma retomada, né, de um relacionamento harmonioso entre o Estado e esses educadores, porque eles são muito importantes. Eu digo até uma frase sempre que não existiria jornalista, não existiria agrônomo, advogado, médico se não tivesse o professor. Então vamos valorizar esta categoria, porque dela nós dependemos e os nossos filhos também dependem que elas sejam estimuladas a continuar dando a sua contribuição à sociedade. Bem, Osmar Dias, diante de todo esse quadro, que isso aí é apenas um começo, né? É uma análise bem superficial sobre um olhar, né, sobre o Paraná. O que lhe faz querer continuar sendo candidato e querendo governar o Paraná? Sabe que minhas filhas, eu tenho duas, me perguntaram outro dia se eu sou kamikaze para voltar para a política nesse momento de tanta desconfiança, tanta falta de credibilidade e tanta crise que nós estamos vivendo moral. Eu creio que eu estou encarando isso como uma missão. Se eu enxergasse nesse horizonte pessoas que pudessem dar conta disso que eu estou falando e muito mais problemas que tem no Estado para resolver, eu estaria tranquilo e não precisaria voltar. Mas eu creio que a minha experiência deve ser colocada nesse momento à disposição do Estado. Alguém tem que abraçar, pegar esse touro pelo chifre. E eu pretendo fazer isso com muita dedicação ao Estado. Se as pessoas acharem que existem outras pessoas preparadas e se o caminho é continuar nesse modelo de governo que está aí, eu peço até que elas não levem em conta o meu projeto. Agora, se elas querem uma mudança para que o Paraná se encaminhe para um rumo de equilíbrio das contas públicas e de valorização daqueles que produzem e trabalham no Estado, aí eu estou oferecendo essa opção. Eu estou voltando para a política entendendo que eu preciso dar a minha contribuição num momento de tanta dificuldade que nós vamos viver.